Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem a todos. Hoje nós vamos refletir sobre os exercícios quaresmais que a igreja propõe. Quais são os exercícios quaresmais? Jejum, esmola e oração. Bom, você que não está com a sua Bíblia em mãos, eu peço que você pause o vídeo e busque sua Bíblia, que nós vamos refletir um texto do Evangelho, tá certo? O texto do Evangelho se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 1 a 18, onde nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses três exercícios quaresmais, que é a esmola, a oração e o jejum. No versículo 1 do capítulo 6, já começa assim: Tende cuidado para não praticar vossa justiça diante dos homens, somente para chamar sua atenção. Caso contrário, não espereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Aqui Jesus já começa falando sobre justiça. A justiça, a nossa justiça, ela não deve se pautar com a justiça dos homens. Ela deve se pautar com a justiça de Deus. Esse daqui ele está iniciando o texto e lembrando o capítulo 5, versículo 20. Um pouquinho anterior ali na sua Bíblia, capítulo 5, versículo 20. Pois eu vos digo que a vossa justiça, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, com certeza não entrareis no reino dos céus. Ou seja, a justiça do discípulo de Jesus deve estar acima da justiça dos homens, acima da justiça dos escribas, dos doutores da lei. Aí ele vai exemplificar como que se dá essa justiça. Essa justiça, ela se dá em três exercícios. O primeiro já se encontra no versículo 2 do capítulo 6. Por isso, quando os deres esmola, não o anuncieis ao toque da trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Assim eu vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que tua esmola fique escondida e o teu Pai, que vê o que está escondido, te recompensará. Aqui está falando da caridade, da esmola que nós prestamos ao outro, ao nosso irmão necessitado. Aqui ele diz que os hipócritas, eles davam esmola e eram vistos, elogiados pelo povo, né? E recebiam a sua recompensa. Os hipócritas aqui, no Evangelho, ele está relacionado a atores. Naquela época ele estava ligado a atores. Atores, isso? Atores. Encenam uma cena, certo? Então os hipócritas eles encenavam, eles apresentavam, mas não tinha nada a ver com o que estava no interior deles, o que estava no coração. Era apenas uma encenação, tá certo? E aí o Evangelho de Mateus fala sobre recompensa. Qual recompensa nós queremos? Qual recompensa que nós queremos? A recompensa humana? A recompensa deste mundo? A recompensa dos homens? Ou a recompensa de Deus? Qual recompensa você quer para a sua vida? Meu irmão e minha irmã que é jovem, qual recompensa você espera com suas atitudes? Se é para ser elogiado, aplaudido pelos homens, você já recebe a sua recompensa aqui, neste mundo. Já recebe a recompensa neste mundo. A de Deus também você pode receber a recompensa neste mundo mesmo. Porém, a recompensa que o Pai vai te dar, que Deus vai te dar, é muito mais profunda do que a recompensa dos homens. Dos homens apenas um elogio, um aplauso, basta. Esta é a recompensa. Então não procurem a recompensa humana, busquem a recompensa divina. A esmola aqui, ela está relacionada a uma relação que eu tenho com o próximo. É uma relação minha com o próximo, com o nosso irmão. Certo? Então, é um relacionamento que eu tenho eu e o próximo. Eu e os meus irmãos que estão em volta. Tá certo? Versículo 5, ele vai falar da oração. Quando rezardes, não façais como os hipócritas, os atores, né? Que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas para exibir-se diante dos homens. Eu vos digo, eles já receberam sua recompensa.
Eles apareceram. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto mais retirado, tranca a porta e reza ao teu pai que está escondido. E o pai que vê no escondido te recompensará. A oração, ela é um diálogo, ela é um diálogo íntimo entre você e Deus. É um diálogo onde eu converso com Deus. É um diálogo onde a comunidade conversa com Deus. Então, na celebração da missa, ela se dá em comunidade, porém é uma conversa pessoal. É você e Deus, é você conversando com o mistério que acontece ali naquele momento. A oração, então, é um relacionamento entre você e Deus, tá certo? E aqui ele diz para entrar no seu quarto. Muitas vezes o nosso quarto não é tão silencioso. Muitas vezes a nossa casa não é tão silenciosa. Tem mais pessoas morando conosco. O quarto aqui, ele está relacionado ao nosso coração. Você pode estar no meio de uma multidão, no meio de uma missa, mas você está recluso. Você está no seu quarto. O quarto mais afastado, mais retirado é o seu coração. Entra lá, fecha a porta e você e o Senhor têm esse relacionamento. A oração é essa, é um relacionamento com Deus, com o Senhor. E aí vem a sua recompensa, tá certo? Não precisa ficar contando para todo mundo que você está rezando. E no versículo 7 até o versículo 15, ele vai apresentar um modo de oração, que é a oração cristã. Quando rezardes, não sejam tagarelas, como os pagãos que imaginam que vão ser ouvidos pela força de muitas palavras. Não os imiteis, pois vosso Pai sabe o que necessitas, antes que lhe pedirdes. Que lhe o pedides. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, chegue o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje nosso pão de cada dia, perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, pois também nós temos perdoado nossos devedores. E não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do maligno. Com efeito, se perdoardes as transgressões dos homens, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, também vosso Pai não vos perdoará vossas transgressões. Versículo 14 e versículo 15 do capítulo 6. Então, o perdão que eu dou aos homens é o mesmo perdão que eu vou receber de Deus. Então nós devemos se igualar a Deus. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. É nisso que está. É como eu perdoo o próximo. Como eu dou o meu perdão ao próximo, ao meu irmão que peca. E por último, vem o exercício do jejum. Versículo 16. Quando jejuardes, não pareceis sombrios, tristes, como os hipócritas. Ó, de novo, os atores, né? Que desfiguram o rosto para mostrar aos homens que estão jejuando. Assim eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto. Ou seja, não fique desfigurado, não fique feio. Penteia o cabelo, se arruma, né? Passa um perfume, para que as pessoas nem percebam que você está jejuando. Para não mostrar aos homens que está jejuando, mas somente o Pai, que está no escondido, o teu Pai, que vê o que está escondido, te recompensará. O jejum é um relacionamento entre você e você. É uma reflexão que você faz entre a sua vida, o que você está praticando e o que eu devo mudar. O que eu devo mudar na minha vida? O jejum é um relacionamento entre você e o seu corpo, entre você e a sua vida, aquilo que eu estou levando a minha vida, como eu estou levando a minha vida e como eu devo realmente levá-la. É uma reflexão que eu faço comigo mesmo. Então o jejum, ele nos priva de algo, Aqui Jesus não fala qual jejum, né? Se é o jejum de alimento, se é o jejum de palavras. Neste momento aqui ele fala do jejum, certo?
O jejum é quando você se abstém de algo e você sente falta daquilo. Às vezes você sente falta porque está acostumado. Às vezes é um mau hábito que você tem, né? E aí você faz esse jejum, faz essa abstenção disso. Principalmente nós jovens, nós devemos olhar bastante essa questão do jejum, que é um exercício que nos purifica de nossos maus hábitos, daquilo que nós temos, nossos vícios. Isso é muito importante. Então, esse texto aqui de Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 18, você, meu irmão e minha irmã, principalmente você do grupo Bom Pastor Jovem, leia de volta, reflita, reze sobre ele, contemple, veja de novo, ponto por ponto, palavra por palavra, o que Jesus está querendo nos dizer com esses 3 exercícios da esmola, que é a caridade, da oração e do jejum. A esmola é um relacionamento com o próximo, a oração é um relacionamento com Deus e o jejum é um relacionamento comigo mesmo. Esses 3 exercícios Jesus pede para que nós façamos em silêncio, façamos no escondido, como ele diz aqui, façamos no oculto. Os outros não precisam ficar sabendo. E Deus, que vê o que está escondido, vai nos dar a recompensa. Qual recompensa você quer? A do mundo ou a recompensa de Deus? Eu prefiro a de Deus, mas muitas vezes eu caio em tentação em querer a recompensa do mundo. Como diz na oração que Jesus ensinou aqui no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Esta é a nossa oração diária que nós devemos fazer. Essa é a nossa tentação. E na quaresma, o maligno, ele vem nos tentar para que nós caiamos, para que nós não façamos esmola, para que nós não rezemos, para que nós não jejuemos. O maligno, ele vem e nos tenta. Por isso, meus irmãos, peçam a Deus para não cair em tentação. E que esses exercícios sirvam de um norte, sirvam de uma orientação para a vivência desse tempo quaresmal. E muito mais nesse tempo onde o mundo passa por um momento difícil, nós, com esses exercícios, com certeza nos tornaremos uns discípulos melhores, discípulos e discípulas melhores, né? Discípulos e discípulas melhores na justiça do Senhor, não na justiça dos homens. Prestem muito atenção nessa questão da justiça, que ele fala logo no versículo 1. Essa justiça é divina, não a justiça dos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero ter ajudado com essa reflexão e reflitam novamente sobre esse evangelho, rezem sobre ele e peçam a Deus que nos guie. E principalmente rezem o Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com Deus, com as bênçãos de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.